No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer efeito de arredondamento da imagem. Vocês vão ver que é bem simples fazer esse efeito com poucas linhas de código. Então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como nós podemos chegar nesse efeito de arredondamento. Fala devs, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Code Dev. Então, para darmos início ao nosso projeto, vamos dar uma olhadinha na pasta do projeto, a qual nessa nossa pasta nós temos o arquivo chamado index.html, nós temos a pasta img, a qual contém as duas imagens que serão necessárias para criar o nosso projeto, e também nós temos a pasta chamada css, a qual tem o arquivo chamado style.css, que é o arquivo que nós vamos utilizar para fazer a estilização do nosso projetinho. Voltando para a pasta principal, eu vou clicar com o botão direito numa área limpa e vou clicar na opção abrir com code. Desta maneira eu vou abrir nosso projeto direto no VS Code, a qual vai ficar mais fácil para nós criarmos o nosso código. Também eu vou vir aqui e vou abrir um navegador, vou abrir o Chrome, porque nós vamos precisar do navegador para ver como que vai ficando o nosso projeto. E também nós vamos pegar e desta maneira vamos ter a possibilidade de ver como o nosso projeto está ficando a cada vez que colocamos uma linha do nosso código. Então já está os dois posicionados um ao lado do outro. Vou pegar e vou abrir o arquivo chamado index.html e já vou abrir também um arquivo chamado style.css. Então já estou com os dois arquivos abertos. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nesse nosso projeto nós vamos precisar de poucas, na parte do HTML nós vamos precisar de poucas linhas. Eu tenho aqui a linguagem a qual eu mudei para pt-br e coloquei o título de imagem arredondada CSS. Então esse vai ser o título do nosso projeto. Eu também tenho o seguinte, eu vou criar a partir de agora as nossas duas divs que nós vamos precisar e a qual nós vamos depois fazer a estilização através do CSS. Então a primeira div que nós vamos criar é chamada de box image, que é a div, digamos que ela é uma espécie do nosso container. Então vou colocar aqui a div.box-image. Então essa vai ser a div principal. E dentro dessa div eu vou criar uma outra div, ou melhor, não, na verdade eu nem vou precisar de duas divs. Eu preciso dentro dessa div principal, eu preciso somente inserir uma imagem. Então eu vou colocar img, a tag img vai ser para trazer a nossa imagem que nós precisamos. Vou dar um Ctrl espaço e já vou até a pasta img e vou pegar o arquivo chamado imgcanal.jpg. O alt nós não vamos precisar, então desta maneira, dentro dessa parte aqui, nós vamos fazer o seguinte. Em vez da gente utilizar o alt, nós vamos criar uma classe para dar um nome para nossa imagem e nós vamos dar o nome de img-canal. Então desta maneira eu já tenho os dois itens necessários para criar a nossa imagem arredondada. Já vou clicar com o botão direito numa área limpa, ou melhor, em cima do nosso código, e já vou clicar na opção Open with Live Server, ou seja, abrir direto no VS Code. Agora nós temos o seguinte aqui, a nossa imagem já está adicionada a nossa página. A tela está muito grande, mas a partir de agora nós já vamos começar a fazer a estilização dessa nossa imagem. Então voltando aqui para a parte do VS Code, eu vou abrir o arquivo style.css e a primeira coisa que eu vou fazer é resetar a página, ou seja, eu vou vir aqui colocar asterisco, abrir chave, colocar um margem, vou dizer que o margem vai ser 0, o padding vai ser 0 e também o box sizing vai ser border box. Então esse é o reset básico que nós sempre utilizamos. A próxima configuração que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos fazer a estilização da tag body.
Então na tag body nós vamos colocar aqui o seguinte, nós vamos dizer que, ou melhor, antes da gente fazer essa parte de estilização, nós vamos estilizar a parte da nossa div. Então na nossa div nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ponto box traço imagem, vou abrir a chave e já vou digitar o seguinte, eu vou dizer que essa minha div ela vai ter 100% de largura, vou também definir que a altura dela, o weight dela vai ser de 100 VH, ou seja, ocupar 100% do meu viewport. Também eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que ela vai ter um display do tipo flex, ou seja, todos os itens alinhados em linha. E também eu vou fazer, colocar o Justify Content Center para fazer com que a imagem seja centralizada na horizontal. E também eu vou dar um Align Itens do tipo Center para que ela fique alinhada na vertical. Então desta maneira eu já coloquei a parte da estilização da minha imagem, ou melhor, da div da minha imagem, e agora eu vou estilizar a imagem propriamente dita. Então para isso eu vou colocar ponto img traço canal, vou abrir chaves e já vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a minha imagem ela vai ter uma largura de 450 pixels e a altura dela também vai ser de 450. Então dessa maneira eu já defini um tamanho para minha imagem, tanto largura e altura, já posicionei ela no centro da tela. E também eu vou colocar nela um border. Esse border ele vai ter o seguinte, ele vai ser de 8 pixels do tipo sólido e também vai ser na cor vermelha. Então dessa maneira eu já coloquei uma borda ao redor da minha imagem. E para finalizar eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o border radius, ou seja, uma borda arredondada, eu quero que seja de 50%. Ao fazer isso aí, nós já criamos o efeito da imagem arredondada. E para finalizar o nosso código aqui, vamos colocar uma imagem de fundo para não ficar somente esse fundo branco aqui. Então vou vir aqui após o reset e vou digitar o seguinte, eu vou digitar body. E aqui eu vou colocar um background image e vou digitar URL e vou dar um Ctrl espaço, ou melhor, vou dar um ponto barra, e aqui eu vou entrar dentro novamente da pasta img e vou pegar o arquivo chamado bg fundo. Ao fazer isso aí, ele já mostra a imagem para nós. E para finalizar essa parte da imagem, ou seja, configurar direitinho ela, eu vou dar um background size do tipo cover, porque é para que a imagem se ajuste ao máximo à minha tela. Vou dar também um background repeat, dizer que não é para repetir, ou seja, no repeat. E também vou dar um background position do tipo center, para fazer com que a imagem, o centro da minha imagem se alinhe com o centro do meu documento. E por último, um Justify Content do tipo Center e o Align Itens do tipo Center também. Então desta maneira nós conseguimos criar o nosso efeito aqui de imagem arredondada. Vocês veem que como não é difícil nós criarmos efeito. Basta nós criarmos a div, colocar a imagem dentro e depois fazer as configurações básicas para que o nosso efeito seja aplicado de forma correta. Então assim pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva no canal para quem não for inscrito, compartilhe o máximo com pessoas que vocês puderem. Convido vocês também para ativar os sininhos para toda vez que nós lançarmos vídeos novos no canal, vocês sejam avisados. Nós lançamos vídeos toda semana. E principalmente, pessoal, deem aquele like para ajudar cada vez mais a fortalecer o nosso canal e para que o YouTube entenda que o nosso canal é de conteúdo extremamente relevante. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.